Bem-vindo ao Audiotória. Ouça histórias, viva mundos. E deixe-se levar pela história de hoje. Essa é a continuação do livro Psicologia na Prática. Capítulo 11. Superando a culpa. Em 2022, eu viajei de avião sozinha com o Benny, meu filho mais velho, que estava com apenas 7 meses. Decidi encarar o desafio para fazer uma visita à minha avó, e foi nesse episódio da minha vida que enfrentei um dos meus maiores medos: fazer coisas pela primeira vez com o meu bebê. No eu consegui, e deu tudo certo na ida até lá. Na volta, nós saímos com bastante antecedência, às 8, para pegar o voo às 11h40 com calma e evitar atrasos, já que o aeroporto era em uma cidade vizinha. As mães vão entender que a logística com um bebê é bem mais lenta. Tomei o café da manhã às pressas, arrumei o Benny e precisei fazer com que ele tirasse uma soneca no carro até o local de destino. Quando chegamos, descobri que o voo não era às 11h40. Era no final da tarde. Logo pensei que algo havia acontecido e que tivessem alterado o horário da viagem, ou até mesmo o dia, mas, ao abrir o aplicativo da companhia aérea no celular, percebi que, na verdade, eu tinha me confundido. O voo sempre fora naquele horário, mas a minha mente supôs que era pela manhã. O agravante de toda essa situação foi que, durante a minha infância e adolescência, eu fui muito taxada pelos outros, inclusive pela minha família, de ser uma pessoa distraída, de sempre perder as coisas ou errar. E, nesse dia, a minha mãe estava comigo. Então ela logo falou: "Nossa, mas como você não viu?" Ainda pedi para conferir. Eu estava com muita certeza de que era aquele horário, então me senti bastante culpada, pois, por um erro meu, teríamos de passar o dia com um bebê em um aeroporto pequeno e sem estrutura nenhuma. Comecei, assim, a me cobrar e pensar: como eu não vi esse horário? Como foi que isso aconteceu? Fiquei ruminando a situação por um tempo, indignada comigo mesma, mas logo comecei a refletir sobre a minha história e a forma como eu lidava com os meus próprios erros. Pessoalmente, considero que saí daquele processo de culpa rapidamente e aceitei a situação para tentar buscar alternativas com a minha mãe. Decidimos, então, ir a um shopping, que ficava a apenas 30 minutos do aeroporto, para almoçar e esperar dar o horário correto do embarque. No deu tudo certo. Diante de um erro como esse, quantas vezes não nos deixamos ser levados pelos nossos pensamentos e pelo sentimento de culpa, e perdemos horas e horas apontando nossos próprios erros e brigando com as pessoas ao nosso redor? Ficamos presos a um ciclo de culpabilização, autocrítica e arrependimento. Erros. Antes de falarmos sobre a culpa em si, preciso lhe fazer uma pergunta: como você lida com os seus erros? Eu dei um exemplo neste capítulo de um episódio que ocorreu comigo por causa de uma falha simples: confundir o horário de um voo, porém existem erros bem mais complexos do que esse, como magoar alguém e perder um relacionamento que é importante para você, por exemplo. Você pode ter feito uma escolha que não foi a melhor e que, depois, teve uma consequência ruim, mas, no momento, você não tinha dimensão do que aquilo lhe proporcionaria. O fato é que várias pessoas carregam muita culpa e arrependimento por decisões que tomaram no passado. Eu me lembro, especificamente, do caso de um dos meus pacientes, que, por estar preso a decisões que havia tomado ao longo dos últimos 10 anos, revivia e sentia muito arrependimento pelas escolhas do passado. Como sua vida atual não era aquilo que havia desejado e sonhado, ele se lamentava por não ter feito tudo diferente. O problema, no entanto, é justamente este: nós não temos como voltar atrás e mudar o que passou. Desde os erros mais simples aos mais graves, esses sentimentos podem nos aprisionar em um ciclo de culpa e arrependimento, e, mesmo consumindo nosso tempo e saúde mental, não terão o poder de mudar a nossa realidade atual. Há algum tempo, eu vi uma série documental chamada Sou um Assassino, em que cada episódio traz um pouco da história de como os criminosos que estão no corredor da morte nos Estados Unidos, foram parar ali. Uma das pessoas que o documentário apresenta é um homem que matou uma senhora em um assalto. Por causa de seu crime, ele foi sentenciado à pena de morte. No episódio, revela seu arrependimento, armando que, se pudesse, voltaria atrás.
Ao detalhar como ocorreu o assassinato, ele cai aos prantos. Enquanto eu assistia ao relato, tentei imaginar como seria estar no lugar daquele homem, lidando com uma culpa tão intensa diariamente. É claro que essa é uma situação extrema, mas a todo momento eu vejo, dentro e fora da clínica, pessoas que cometeram erros bem menores e que possuem um nível de sofrimento muito forte também, porque se prendem a essa distorção cognitiva de querer mudar o passado, sendo levadas até a casos de depressão. As marcas da autocobrança. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas a sua forma de lidar com os erros, provavelmente, é muito parecida com a maneira como os seus cuidadores primários lidavam com eles quando você era criança. Se viveu em um ambiente de cobrança excessiva e não soube como romper com isso na sua vida adulta, é provável que, hoje, você se puna demais e passe muito tempo se martirizando pelas suas falhas, sejam elas grandes ou pequenas. Tente se lembrar da sua infância. Quais eram as reações quando você derramava suco na mesa na hora do jantar ou quando, sem querer, quebrava um copo? Essas eram ações gravemente punidas. É importante saber que nem sempre a punição vem em forma física, às vezes pode vir por meio de uma bronca e, até mesmo, de frieza na relação. Identificar esses comportamentos é muito útil quando desejamos entender o nosso grau de tolerância aos erros, aos nossos próprios e aos de outras pessoas. Evidentemente, eu não estou dizendo que se deve tolerar todas as falhas de uma criança. A disciplina e a correção são necessárias. O que quero esclarecer aqui é que erros acontecem e o modo como os adultos lidam com eles será retido no futuro das crianças. Desde muito nova, eu sempre carreguei uma grande autocobrança, sem, necessariamente, ser cobrada pelos outros, e me lembro de uma situação, quando era bem pequena e ainda estava na segunda série, em que fui mal em uma prova. Em vez de esperar para contar para minha mãe quando ela chegasse em casa, acabei me colocando de castigo sozinha e passei a tarde inteira no meu quarto, por causa daquela nota baixa. Quando a minha mãe chegou do trabalho, eu contei o que havia acontecido, e ela foi bem acolhedora, porque eu já havia sofrido bastante com a situação. Eu entendo que muitas pessoas têm essa tendência à autocobrança e autocrítica como uma forma de alcançar seus objetivos, pois desejam ter um desempenho melhor, e isso é muito válido. O problema é que esse método é muito sofrido, concorda? Eu vim de um contexto em que os meus cuidadores eram pessoas bastante rígidas, e, embora eles tenham sido compreensivos no caso da nota baixa, esse não era um padrão na minha casa. Juntando a exigência familiar aos meus próprios fatores, como o meu comportamento e a minha personalidade, acabei me tornando uma pessoa pouco tolerante com os meus próprios erros e me culpava exageradamente por coisas simples. Hoje, eu tenho alegria em dizer que já não sou assim e consigo lidar muito bem com as minhas falhas quando elas acontecem. Essa mudança trouxe leveza e liberdade para a minha vida. Agora, eu quero que você reita. 1. Você é uma pessoa que se cobra muito. 2. Como lida com os seus erros? 3. Como lida com a situação quando não tem um desempenho tão bom? O caminho para lidar com a culpa. Se você tem se cobrado excessivamente, vivenciando uma grande dificuldade em lidar com os próprios erros e se criticando constantemente, prendendo-se às suas falhas, eu tenho um conselho para lidar. Está na hora de desenvolver a autocompaixão. Quando compreendi a importância de aplicar isso à minha vida, tudo se tornou bem mais leve. Sei que, em geral, é muito fácil pensar que se você for gentil consigo não vai aprender nem crescer, mas a verdade é que existem formas de caminhar para um lugar melhor sem que seja necessário viver uma punição excessiva. A autocompaixão é a forma como você se relaciona consigo, independentemente da sua avaliação sobre si mesmo, ou seja, da sua autoestima, e de como esteja se sentindo. Ela envolve tratar-se da forma como você trataria um amigo querido que está passando por dificuldades, mesmo que ele tenha cometido um erro. Eu quero que você se lembre, agora, de alguma situação recente em que foi compassivo com alguém após essa pessoa compartilhar uma falha.
Eu imagino que você a tenha acolhido, ao mesmo tempo em que reconheceu que realmente existiu um problema, não é? Por meio da autocompaixão, nós nos tornamos um aliado interno, em vez de um inimigo. Errar é humano, e todos nós passamos por isso constantemente. Pode ser uma falha no trabalho ou um tratamento ríspido com alguém, o que muda é o modo como lidaremos com a nossa falta depois. De nada adianta carregar uma culpa e não pensar em soluções para melhorar o que deu errado ou, ainda, não voltar e se desculpar com quem você tratou mal. Muitas vezes, temos uma facilidade grande em racionalizar e acolher o erro daqueles que estão ao nosso redor, mas nos deparamos com a dificuldade em fazer o mesmo conosco, e logo começamos a nos classificar com os piores adjetivos nos quais pensamos. Para deixar esse conceito mais claro, eu gosto de apresentar um exemplo bem extremo, mas muito real. Imagine que uma amiga lhe diga o quanto está se sentindo mal, feia e desinteressante, porque o namorado terminou com ela e já está com outra pessoa. Eu acredito que, dificilmente, você daria uma resposta como esta. Realmente, amiga, a nova namorada dele é bem mais bonita, já que você está acima do peso, feia e toda avacalhada. Que tipo de pessoa diria isso a outra? Eu nem consigo imaginar que alguém seja capaz de responder a um desabafo dessa forma. O problema, no entanto, é que jamais faríamos isso com alguém que amamos, mas fazemos coisas de até piores conosco. A autocompaixão é tão importante para o nosso desenvolvimento que até se tornou objeto de pesquisa atualmente. Christine, em seu livro Autocompaixão, afirma que pessoas autocompassivas tendem a sentir mais felicidade, satisfação e motivação, bem como ter relacionamentos duradouros, saúde física e menos ansiedade e depressão. Elas também têm a resiliência necessária para enfrentar os eventos estressantes da vida, como divórcio, crises de saúde, fracasso acadêmico e traumas. Você consegue ter noção disso? O que as pesquisas têm mostrado é que aqueles que carregam essa habilidade lidam muito melhor com os próprios erros, os problemas e as dificuldades. Sempre existe um processo. Eu entendo que o processo de lidar com a culpa não é simples e que não adquirimos autocompaixão de um dia para o outro, mas quero ajudar você a pensar sobre o arrependimento que tem carregado por algum erro que cometeu no passado. Ele pode ter sido grande ou pequeno. Primeiro, conecte-se com o presente. Estamos falando, mais uma vez, da técnica de mindfulness. Permita que seus pensamentos e emoções o encontrem neste momento e esteja consciente do que você viveu e que ainda está sentindo. Descreva, de forma racional e objetiva, o que aconteceu naquela situação. Por que você se sentiu tão culpado? O que diria alguém que passou pela mesma coisa que você? Incentivaria a culpa ou apresentaria uma nova perspectiva sobre a situação? Perceba que você não precisa negar que está se sentindo mal por ter errado, mas precisa estar consciente a respeito do que aconteceu. Aceite as suas experiências sem exagerar demais. Imagine, por exemplo, uma pessoa que não passou no vestibular e se sente culpada por não ter estudado mais. Ela acredita que é péssima por causa do que aconteceu e que a sua falha é imperdoável. Você concorda que existe um nível de exagero nessa reação? Precisamos pensar de forma clara e equilibrada sobre o que acontece para não criarmos um problema maior do que aquele que existe de fato. Reprovar no vestibular é algo que realmente traz frustração e tristeza, e quando vivenciamos coisas semelhantes, podemos pensar em tudo o que deveríamos ter feito diferente. A questão é, nós não temos nenhum controle sobre o que passou. Se eu reprovei no vestibular, por exemplo, tudo bem. Poderia ter me preparado mais, poderia ter estudado melhor, mas eu não tenho como mudar o passado. Então, agora, eu me sinto frustrada e penso que deveria ter feito algo de outra forma. Estou arrependida por não ter me engajado o suficiente. Posso reconhecer isso, aceitar essa experiência e me comprometer a fazer diferente daqui para frente, porém não preciso me tratar com autocrítica e recriminação, não preciso me tratar com desprezo. A situação é o que é. Por isso, é necessário encará-la de uma forma equilibrada. Nós temos de nos livrar dos pesos que criamos a partir das nossas falhas.
Todos nós somos seres humanos, e isso significa que somos uma obra em andamento. Todos cometemos erros, todos experimentamos dificuldades e todos nos arrependemos. Esse é um conceito chamado humanidade compartilhada, que é o senso de interconectividade essencial para a autocompaixão. Anal, precisamos lidar com o fato inevitável de que a vida envolve sofrimento para todos. Isso significa que a dor que eu sinto em momentos difíceis é a mesma que você sente. Quantas pessoas no mundo inteiro não passaram por um divórcio, um luto, uma doença, uma crise de ansiedade, um episódio depressivo ou uma demissão, assim como você, no último ano? Quando compreendemos que todas as pessoas enfrentam momentos assim, somos capazes de experimentar a humanidade compartilhada, que nos tira o título de pior ser humano da Terra, aquele que costumamos nos atribuir diante da culpa. Eu posso lhe garantir que, mesmo que não conheça ninguém enfrentando o mesmo desastre que você, existe alguém no mundo que já passou ou vai passar pela mesma coisa. Às vezes, nós nos sentimos culpados porque acreditamos que todos à nossa volta são muito mais comantes, mas acredite, a maioria das pessoas não compartilha sua vulnerabilidade. Todas, no entanto, experimentam sentimentos muito parecidos, e essa consciência deve nos ajudar a exercitar a autocompaixão. Não se culpe por ter emoções, pois elas são normais. Aceite as suas fraquezas e os seus defeitos. Isso não o deixará acomodado, mas o impulsionará a fazer melhor nas próximas vezes. Arrependidos. De acordo com o dicionário Michaelis, a palavra arrependimento significa o ato ou efeito de arrepender-se. Pesar sincero por algum ato ou omissão que se tenha praticado. Compunção, contrição ou também negação ou desistência de coisa feita ou empreendida no passado. Ou seja, quando nos arrependemos, experimentamos uma série de outras emoções: tristeza, frustração, pesar, decepção, remorso, ansiedade, culpa e, mais uma vez, precisamos aprender a lidar com elas. Por isso, aceite que não temos o poder de mudar o passado, só podemos aprender com os nossos erros e seguir em frente melhorando. 2. Anote tudo. Na TCC, existe uma técnica que pode ajudá-lo a visualizar esses pontos, que são os cartões de enfrentamento. Anote neles o que você considerou mais relevante neste capítulo e deixe em um lugar visível, que você olhe com frequência, para que o seu cérebro reestruture esses conceitos. Quando se sentir culpado por algo, principalmente, pegue os cartões, post-its ou folhas e leia. Anote, releia e repita. Talvez você concorde com as questões trazidas aqui, mas no meio da tempestade é difícil organizar os pensamentos, o que nos faz cair no mesmo ciclo. Entretanto, agora, pense: o que farei daqui para frente? Quais opções eu tenho? 3. Busque ao máximo reparar os seus erros e encontre todas as possibilidades de retratação. Porém, em relação a uma situação que não pode ser mudada, você terá de se perdoar e liberar perdão a outras pessoas também, e, se necessário, pedir ajuda. Assuma a responsabilidade pelos seus atos em vez de alimentar a culpa. Se você precisa pedir perdão a alguém, peça e busque reparar os seus erros usando as ferramentas que estão sob o seu controle. Perdoe-se também e aplique a autocompaixão, estendendo para si mesmo o perdão que você estende aos outros. Você só tem domínio sobre o que pode fazer. Agarre a responsabilidade e maturidade para lidar com erros, mas, além de tudo, respeite o seu tempo, pois é um processo. A culpa não vai sumir rapidamente e você não fará as pazes com toda a sua história nos minutos que foram gastos ao folhear este capítulo. Essa é uma jornada complexa que exige intencionalidade e constância. Então recolha as ferramentas que foram dadas aqui e comece por: o que eu posso aprender com as escolhas que eu usei e como posso fazer melhor daqui para frente. A maioria das pessoas não compartilha sua vulnerabilidade, todas, no entanto, experimentam sentimentos muito parecidos. Capítulo 12 – Combatendo o estresse e a ansiedade. Eu gosto de acreditar que pessoas saudáveis, que cuidam de si e de suas mentes, constroem um mundo melhor. Melhor para suas famílias, para os amigos e para aqueles que estão ao redor.
Uma mente saudável rete na forma como tratamos as pessoas, tomamos decisões, lidamos com os nossos relacionamentos e, até mesmo, exercemos o nosso trabalho. Dessa forma, nós conseguimos melhorar o que está ao nosso alcance, começando pela nossa casa e por aquilo que está à nossa volta no dia a dia. Acho importante trazer isso, porque muitos de nós temos o desejo de transformar grandes causas, que são nobres, mas, se não conseguirmos lidar com a nossa mente, não seremos capazes de fazer todo o resto com sustentabilidade. Como seres humanos, vivenciamos o estresse e a ansiedade, que não são, necessariamente, ruins. No entanto, quando nós começamos a senti-los com uma intensidade mais forte e em uma frequência muito alta, com certeza eles podem se tornar um problema. Infelizmente, isso é bastante comum no mundo em que vivemos, e, embora muitos fatores dos nossos dias cooperem para o crescimento do estresse e da ansiedade, eles não são exclusivos dos nossos tempos. A humanidade sempre teve de lidar com isso. Ao olharmos para a história, nós nos deparamos com dados muito interessantes sobre esse assunto. Na era vitoriana, os ingleses se sentiam ansiosos devido ao crescimento da cidade, ao abismo que existia entre os ricos e os pobres e as novas tecnologias que estavam surgindo. Eles acreditavam que o telégrafo, por exemplo, poderia se tornar uma ameaça à interação humana. Além disso, o M da Segunda Guerra Mundial gerou um período de grandes transformações, causando ansiedade em muita gente. Na época, um remédio que prometia acalmar as pessoas passou a ser comercializado e se tornou a droga mais vendida nos Estados Unidos. Muitas coisas mudaram no mundo entre os séculos XIX e mais ainda até o século XXI. No entanto, as pessoas continuam sofrendo de ansiedade e estresse. De acordo com dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, OMS, 9,3% da população brasileira sofre de ansiedade, dado que coloca o Brasil em primeiro lugar nessa pesquisa. O número é, de fato, preocupante, e justamente por isso é tão necessário aprendermos a lidar com as nossas emoções, a fim de mantermos uma boa saúde mental. Eu costumo dizer que lidar com o estresse e a ansiedade é como aprender a surfar. Imagine um oceano em dia de calmaria. Agora, imagine-se em cima de uma prancha no meio do mar. Você está aprendendo a surfar e sabe que, vez ou outra, as águas estarão super calmas, paradas e relaxantes, permitindo, até mesmo, que você consiga cair apenas sentindo as ondas. Em outros dias, porém, pode ser que venha alguma tempestade e que o que antes estava calmo comece a ficar muito revolto. Essa imagem costuma ser bem assustadora, porque as tempestades e as ondas podem se comparar às situações externas da nossa vida, aquelas que, como já falamos aqui, não temos como controlar. No entanto, à medida que passamos mais tempo na água, nós começamos a conhecer suas condições, os momentos em que as ondas estão calmas e os momentos em que estão maiores e mais agitadas. É a partir desse conhecimento que somos capazes de nos sentir mais confortáveis, independentemente de como estiverem as águas. A mesma coisa acontece com os nossos pensamentos e sentimentos. Conforme entendemos um pouco mais como eles funcionam e como ativam o nosso corpo, já não ficamos mais tão assustados, mesmo que as situações sejam difíceis e desadoras. Diante do estresse e da ansiedade, portanto, podemos aprender a manter o equilíbrio, a compostura e a harmonia. Não temos como eliminar totalmente as nossas emoções, mas podemos mudar a nossa relação com elas. Na verdade, é exatamente isso que propomos na TCC. Estresse todos nós temos de lidar com a vida real e não há como negar isso. Alguns têm mais responsabilidades, como uma mãe e um pai de família ou o CEO de uma empresa. Outros lidam com questões diferentes. Ainda assim, todos têm problemas. Eu imagino que a sua meta seja viver a sua vida, ir atrás dos seus sonhos e construir coisas significativas, mas esse processo vai gerar estresse. Não tem jeito. Não existe uma pessoa 100% zen, que consiga, ao mesmo tempo, conquistar muitas coisas, ter muitas responsabilidades e não passar por nenhum nível de exaustão.
Em algum momento, por mais calmo que seja, você ficará cansado e estressado, questionando-se se é capaz de dar conta de tudo. Se esse for o caso agora, preciso dizer: está tudo bem. Isso é uma experiência humana normal. O importante é se perguntar como é possível manter um ritmo saudável em sua rotina e lidar melhor com as adversidades no dia a dia. Muito do nosso estresse diário vem dos nossos pensamentos e das historias que criamos em nossa mente. Talvez o nosso trabalho não seja necessariamente estressante, às vezes, sim, mas os pensamentos que temos sobre ele, sobre as responsabilidades que carregamos, geram em nós esse sentimento. Sabe aqueles questionamentos que aparecem quando você está fazendo alguma coisa? Será que vou conseguir pagar todos os boletos? Será que daqui 5 anos ainda estarei empregado? Será que serei capaz de conquistar meus sonhos? Será que minha carreira vai dar certo? Nossos diálogos mentais são os maiores responsáveis pelo nosso estresse, que, geralmente, é originado dentro de nós. Eu imagino que, a essa altura, você já tenha aprendido que quando mudamos a nossa perspectiva, existe uma grande possibilidade de mudarmos, também, a forma como nos sentimos. Então eu queria que você se perguntasse quanto espaço tem dado, no seu dia a dia, ao será que, esses questionamentos involuntários que tornam sua rotina mais pesada. Quem está no controle? O pensador ou o pensamento? 1. Quais pensamentos e interpretações da realidade estão lhe causando estresse hoje? 2. De que outra maneira você poderia enfrentar esses pensamentos e situações? No capítulo 7, eu mencionei, e acredito que seja bom reforçar, que quando falo sobre a necessidade de mudarmos o modo como interpretamos a realidade, não estou apoiando uma positividade e um otimismo cegos. Tudo vai dar certo. Sem problemas. Logo as coisas voltam ao normal. Não é disso que se trata, mas, sim, de voltarmos os nossos olhos para aquilo que está sob o nosso controle. Se você tem um novo projeto para apresentar no trabalho, por exemplo, provavelmente espera por uma aprovação, mesmo sabendo que essa não é uma responsabilidade sua. A expectativa de ter o seu projeto aprovado, no entanto, não pode dar lugar ao estresse. O melhor que você pode fazer é se empenhar para apresentar a sua ideia de forma clara e profissional. O resultado disso pode ou não gerar satisfação, mas não está sob o seu controle. Como lidar com o estresse? Se você se sente exausto, tem dificuldade para dormir, chora com muita facilidade, sente-se incapaz e improdutivo, e tem muitas dores de cabeça, provavelmente está experimentando um alto nível de estresse. Por isso, fique atento aos sinais antes que eles piorem. Caso você esteja se sentindo assim, eu quero lhe dar 3 dicas que podem mudar tudo. Reavalie suas prioridades e foque no que é essencial. Olhe para sua rotina e veja se você está sendo intencional em construir um dia a dia sustentável, que corresponda ao seu ritmo de funcionamento. É muito provável que você conheça pessoas que fazem muitas coisas ao longo da semana. Algumas, por gostarem desse ritmo, saem de casa bem cedo e só voltam à noite. Outras, no entanto, funcionam de uma forma diferente, e isso não significa que elas sejam preguiçosas. Eu, por exemplo, não gosto de ter uma rotina muito apressada, embora seja responsável por inúmeras coisas. É claro que nem sempre pude escolher exatamente qual seria o meu ritmo e, em alguns momentos, tive de caminhar um pouco mais rápido para alcançar o resultado que eu queria, mas mantive a consciência de que aquele estilo de vida não poderia durar muito tempo. Talvez, por conta do trabalho, você realmente precise sair cedinho e voltar tarde, mas será que não está dizendo sim a responsabilidades que, neste momento, poderia deixar de lado para focar no que é essencial? Às vezes, nós aceitamos uma série de demandas e convites e, quando notamos, estamos esgotados e sobrecarregados, sem qualquer reserva de energia. Então o meu conselho para você é: foque no que é essencial. Todo o resto pode esperar para que a sua saúde mental esteja em primeiro lugar. Não é o M do mundo você pausar um projeto ou dizer não a um convite. 1. Quais são as suas prioridades neste momento?
Evite fazer uma lista muito extensa, mas realmente avalie aquilo que faz sentido para você nesta temporada da sua vida. 2. Quais são as atividades e compromissos dos quais você precisará abrir mão para focar no que é mais importante agora? Faça pequenos breaks ao longo do dia. Uma pesquisa conduzida pela Microsoft e publicada pela Forbes, em 2021, apontou que pessoas que fazem uma série de reuniões online ao longo do dia, sem nenhum intervalo, possuem maior atividade cerebral associada ao estresse, se comparadas àquelas que fazem pequenos breaks entre as videochamadas. Eu não sei como é a sua rotina de trabalho, mas, se puder, tente separar 10 ou 15 minutos, ao longo do dia, para relaxar com atividades que não estejam relacionadas às telas. Você pode respirar um pouco, ir até a janela para olhar a paisagem ou fazer carinho no seu cachorro, mas seja intencional em ter um tempo de descanso. A pesquisa mostrou como esses intervalos são capazes de proporcionar uma sensação de calma e relaxamento, além de uma atividade cerebral com menos estresse. Reserve um tempo para desconectar depois de reavaliar as suas prioridades. O ideal é que o seu dia se torne menos corrido, de modo que você tenha um tempo diário para o descanso. Por isso, à noite, quando for a hora de parar o trabalho, tenha um momento só seu, sem pensar nas pendências ou se preocupar com as tarefas do dia seguinte. Aos finais de semana, desconecte-se de verdade e faça outras coisas que são tão importantes quanto ser produtivo. Separe horas de lazer, dentro do possível, encontre seus amigos ou pratique algum esporte. Planejar viagens ou atividades para o período de férias e feriados também ajuda muito durante esse processo. Talvez você não consiga fazer isso com a frequência que gostaria, mas não subestime a importância do descanso. Ansiedade. Eu quero começar lembrando o óbvio que precisa ser dito. A ansiedade é uma emoção normal, que acontece como antecipação a uma ameaça futura. Você já deve ter ouvido falar sobre a importância do medo na nossa vida, certo? Resumindo muito, o medo nos deixa alertas diante de um perigo real ou percebido. Aqui, eu falo sobre níveis de medo que qualquer pessoa saudável tem, e não sobre um medo extremo e paralisante. A ansiedade atua em nós de forma bastante semelhante. Aliás, é saudável que, em alguns momentos, nós antecipemos ameaças futuras, para que possamos nos preparar. Quando temos um compromisso ou uma prova importante e ficamos ansiosos, somos capazes de nos planejar melhor. Quando pensamos que sair do trabalho à noite pode ser perigoso, de certa forma, antecipamos uma ameaça e tomamos atitudes de prevenção, não sair no escuro, não andar sozinho. Percebe como a ansiedade pode ser funcional dentro do contexto correto. O problema acontece quando ela toma uma proporção muito maior do que deveria. É verdade que existem alguns transtornos, como as fobias, que lidam com medos desproporcionais, mas, mesmo quando não se trata de um transtorno, a ansiedade também carrega uma série de sintomas. Dificuldade para respirar, batimentos cardíacos acelerados, boca seca, transpiração excessiva, tensão muscular, náuseas e tremores. No caso de uma ansiedade elevada, esses sinais ainda são considerados normais, mas indicam algo significativo. Não estamos conseguindo lidar tão bem com esse sentimento. Podemos vivenciar inúmeras situações no nosso dia a dia que nos causam preocupação. Ainda assim, o nosso cérebro precisa ser capaz de distinguir quais ameaças são reais e quais não são. Embora mudanças gerem algum tipo de gatilho em nós, não podemos viver como se tudo fosse nos desestabilizar, caso contrário, qualquer coisa ativará o nosso sistema de luta ou fuga, boletos não pagos, situações no trabalho, em casa, na faculdade, nos nossos relacionamentos, gerando cada vez mais sensações psicológicas. Lidando com a mente ansiosa. Quando estamos ansiosos, tendemos a evitar situações e lugares, além de procrastinar tomadas de decisão. Muitas vezes, acabamos metendo os pés pelas mãos e agindo de forma impulsiva. Imagine uma pessoa que, dentro de um relacionamento, está ansiosa porque o parceiro não respondeu tão rápido quanto esperava, e começa a enviar uma série de outras mensagens.
A ansiedade gera essa inquietude e dificuldade de esperar, de abrir mão do controle. Por isso é tão comum vermos pessoas que querem ter o domínio de tudo tão ansiosas por terem de esperar os processos que não dependem delas nem acontecem na velocidade que gostariam. Preciso confessar que, embora eu esteja falando na terceira pessoa, também me incluo aqui, pois já me vi ansiosa, inúmeras vezes, por coisas que eu desejava que acontecessem no meu tempo, por pessoas que eu gostaria que agissem de determinada forma, e por decisões que eu precisava tomar, mas não conseguia chegar a uma resposta. Mesmo sendo algo normal, é fundamental aprendermos a lidar com a ansiedade de forma saudável. Então, para começar a entender e ganhar mais autoconsciência do modo como você tem se sentido, reflita e responda as perguntas a seguir. 1. Quando você se sente ansioso? 2. Quais situações potencializam a sua ansiedade? 3. Quais áreas da sua vida têm deixado você mais ansioso hoje? 4. Isso acontece na maior parte do tempo ou só ocasionalmente? 5. É uma ansiedade leve, moderada ou você a considera grave? Enquanto a mente da pessoa estressada está sempre pensando, será que a mente ansiosa é aquela que pensa constantemente, e se? Aliás, esse é o padrão que mais causa ansiedade, porque todas as possibilidades vindas depois do se costumam ser ruins. E, caso você se considere uma pessoa ansiosa, provavelmente está concordando comigo agora. A grande questão é que, na maioria das vezes, as coisas não acontecem conforme foram previstas. Já parou para pensar em quantas vezes você saiu de casa ansioso, pensando que seria assaltado e não foi? O assalto, por exemplo, pode ocorrer com qualquer pessoa. Isso significa que talvez você até fique mais atento, mas que pensar nele antes de sair não vai aumentar ou diminuir a probabilidade de acontecer. Houve uma época em minha vida em que enfrentei situações muito difíceis financeiramente. Meu marido e eu estávamos quase perdendo o apartamento que havíamos financiado, e, diariamente, eu me perguntava se conseguiria pagar as contas no M do mês, se perderia o apartamento, se saberia o que fazer. Nós estávamos vivendo uma incerteza, que, naturalmente, acabou se transformando em ansiedade anal. Como disse nos capítulos anteriores, o ser humano deseja controle e previsibilidade. A vida, no entanto, nem sempre é previsível. Eu não sei se você já enfrentou alguma questão financeira, mas momentos como esse são muito incertos, e precisamos aprender a lidar com eles, senão sempre perderemos para a ansiedade, e ninguém quer viver assim, certo? Viva um dia de cada vez. Nessa mesma época, recebi um conselho e gostaria de compartilhá-lo com você. Uma pessoa me disse que eu deveria viver um dia de cada vez, não uma semana, não um mês ou um ano, mas um dia. Então eu me perguntava, logo pela manhã, como eu posso vencer hoje? Como eu consigo viver o presente sem me desesperar ou descabelar? Em geral, o que está ao nosso alcance é fazer o melhor que podemos, cumprindo as nossas responsabilidades, não as da semana ou do mês, mas as do dia. Ao viver dessa forma, nós percebemos que, mesmo que tudo dê errado, como previmos, nós somos capazes de lidar com a situação. Basta a cada dia o seu mal. 2. Já ouviu essa frase? Ela está em um livro muito sábio e milenar, chamado Bíblia, e, ainda que você não seja religioso, pode aplicá-la à sua vida, pois a cada dia nós já temos problemas para resolver, decisões para tomar e tarefas para cumprir. Então foque no que você precisa fazer hoje. Talvez você esteja se perguntando: mas eu não tenho que planejar a minha vida. Não tenho que pensar em minhas metas e objetivos. E o meu conselho para as pessoas ansiosas que estão lendo este livro é: pense menos e viva um dia de cada vez. Abra mão do controle. Outro ponto que aprendi enquanto vivia com a incerteza e com a imprevisibilidade foi a importância de abrir mão do controle, ou simplesmente reconhecer que eu não o tenho. Nós até podemos nos planejar, mas a vida sempre escolherá percursos que não imaginamos, e, diante deles, precisamos estar abertos e exíveis, pois boa parte da nossa ansiedade vem da rigidez e do desejo de saber que tudo dará certo.
A fórmula perfeita para ficarmos ansiosos é superestimar a ameaça e subestimar a nossa capacidade de lidar com ela. Existe a possibilidade de dar tudo errado. Sim. Mas ela pode ser minimizada se fizermos o que está ao nosso alcance. Nós temos a capacidade de lidar com as situações, mesmo que elas saiam do controle, mesmo que elas não sejam como planejamos. A vida requer exibilidade. Abandone a necessidade de controlar tudo. Quando a ansiedade se torna um transtorno, como eu falei, existe um nível normal de ansiedade que todo ser humano enfrenta, e há o que chamamos de transtorno de ansiedade generalizada, TAG. Eu considero importante trazer as diferenças aqui, porque, às vezes, você pode apenas estar vivenciando níveis muito altos de uma ansiedade comum, mas também pode ser que exista um problema mais grave. Nos dois casos, o acompanhamento psicológico é fundamental. Além disso, acho necessário ressaltar que os únicos que podem lhe dar um diagnóstico são um psiquiatra e um psicólogo. Por isso, se conseguir reconhecer em si mesmo algumas características que citarei aqui, não deixe de procurar ajuda profissional, porque há vários outros critérios a serem analisados, como o prejuízo no funcionamento profissional, social e em outras áreas importantes, e o sofrimento clinicamente significativo. De modo geral, existem 3 principais características nas pessoas com TAG. 1. Preocupação excessiva e persistente. A pessoa está sempre com uma preocupação desproporcional em relação à situação, e isso pode durar dias, semanas ou até meses. Além disso, ela se preocupa com diferentes atividades, áreas e eventos ao mesmo tempo. É uma ansiedade crônica e generalizada. 2. Dificuldade em controlar a preocupação. A pessoa que tem TAG não consegue ter o mesmo controle que as outras e, muitas vezes, acaba se sentindo sobrecarregada e esgotada por conta dessa ansiedade, pois ela está constantemente pensando em tudo que pode dar errado e não sabe como parar seus pensamentos. 3. Sintomas físicos. Junto às preocupações e às sensações de sobrecarga, vêm os sintomas físicos. Os mais fáceis de reconhecer são fadiga, tensão muscular, palpitação, suor excessivo, dor de cabeça, disfunção do sono, perda de memória, dificuldade de concentração, irritabilidade e inquietação. É importante ressaltar que os sintomas físicos, nesse caso, são frequentes. Como tratar o TAG? Muitas pessoas se questionam sobre os motivos de terem desenvolvido o TAG, mas os transtornos mentais são sempre multifatoriais. Isso significa que existem fatores genéticos, biológicos, ambientais, além da nossa história de vida, por exemplo. O mais importante diante disso é saber que existe tratamento e que algo pode ser feito. Hoje, a TCC tem se mostrado a linha mais eficaz para tratar o transtorno de ansiedade generalizada. É possível, também, que a medicação seja necessária nesse processo. Aproveito para abrir um parêntese e dizer que a medicação realmente pode ajudar você, apesar de todo o preconceito que a sociedade carrega sobre esse assunto. Atualmente, existem muitos remédios modernos capazes de auxiliar o seu cérebro a regular um pouco melhor os níveis dos hormônios e dos neurotransmissores, mas saiba que não adianta se medicar sem aprender a lidar com os seus pensamentos e crenças. Um tratamento eficaz deve ser feito por meio da união entre acompanhamento psicológico, medicação e mudança de perspectiva. Aliviando o estresse e a ansiedade. Eu espero que, ao longo deste capítulo, você tenha entendido que está tudo bem se sentir estressado ou ansioso de vez em quando, mas que é necessário ter cuidado e atenção para que isso não prejudique a sua vida. Procure fazer um detox da sua mente diariamente, confrontando seus pensamentos disfuncionais assim que percebê-los. Escreva sobre a sua ansiedade e o seu estresse. De onde vieram? Como você age quando está estressado e ansioso? Essas respostas são importantes para desenvolver bons mecanismos de enfrentamento do estresse e da ansiedade, e não recorrer à comida, ao álcool ou a relacionamentos. Nada disso funcionará enquanto você não olhar para dentro de si e aprender a lidar com as emoções que o acompanharão pelo resto da vida.
Para analisar, quero deixar uma dica prática que pode ajudá-lo, a nível psicológico, diante de um momento difícil. Quando estiver se sentindo muito ansioso ou estressado, com tremores, respiração ofegante e palpitação, saia do ambiente em que estiver e encontre um lugar onde possa ficar sozinho, a fim de praticar a respiração diafragmática. 1. Acomode-se de forma confortável, sentado ou deitado. 2. Coloque a mão no abdômen. 3. Feche os olhos e concentre-se em sua respiração. 4. Inspire pelo nariz, enchendo os pulmões de ar. Perceba que quando você inspira, o abdômen desce, e retenha por 2 segundos. 5. Expire lentamente pela boca, contando até 5. Perceba que quando você expira, o abdômen sobe. 6. Repita o processo 10 vezes. Pensamentos para ajudar você a enfrentar momentos de sofrimento emocional. 1. Sou forte o suficiente para lidar com isso que está acontecendo agora. 2. Estou tendo uma experiência difícil agora e posso me acolher. 3. Essa é uma oportunidade para eu aprender a lidar com meus medos. 4. São apenas meus sentimentos e eles irão passar. 5. Posso estar ansioso e mesmo assim lidar com a situação. A fórmula perfeita para ficarmos ansiosos é superestimar a ameaça e subestimar a nossa capacidade de lidar com ela. Encerramos mais um capítulo de conhecimento aqui no Audiotória. Que essas ideias te acompanhem no dia a dia e ampliem sua forma de ver o mundo. Curta, compartilhe e inscreva-se. Novos aprendizados chegam toda semana.